Como é que você tá? Beleza? Fala, Nilson. Tudo certo, graças a Deus, cara. E você? Show, cara. Maravilha. Então vamos lá, né, cara? Começando terça-feira, como sempre, mesmo horário, a gente sempre traz aqui o review, seja uma revista, seja um jornal, uma empresa, algum acontecimento atual, sempre traz para debater aqui, trazer pontos voltados para a parte de empreendedorismo, liderança. E eu quero saber o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante aí, que não para de aparecer, que é a inteligência artificial. A gente nunca falou do Globo, que é um jornal aí que a gente lê bastante aqui e sempre traz algo de interessante. E na terça-feira tem a coluna do Pedro Doria, que sempre fala de IA, de tecnologia, sempre interessante a gente acompanhar também. Tem mais duas notícias também, que daí é do Bloomberg, direto de Pequim, e também do New York Times, também de São Francisco. Então, te traz sempre aí um ponto de partida, né, de discussão aí para a gente começar a refletir o que isso tem a ver com negócios também, como que isso se relaciona com o dia a dia que a gente tem, do dia a dia do empresário, mais algo na prática também, que é algo que a gente sempre tenta trazer, mas se conectando aí com temas aí relevantes que também ditam o futuro do negócio, então é sempre importante estar atento para o que está acontecendo, para você analisar em que direção as coisas estão indo, quais oportunidades estão aparecendo. E hoje a gente vai falar de, provavelmente, não sei se quem está ouvindo, está escutando a gente já ouviu falar do Moonshot, que é o nova empresa, nova startup de inteligência artificial, assim como a OpenAI, assim como a própria Google, o próprio a Grok do Elon Musk. É mais uma aí das plataformas aí que a gente vai estar abrindo a aba no computador aí, usando múltiplas IAs ao mesmo tempo. Mas a gente trouxe hoje porque o modelo que eles desenvolveram, o Kimi 3, se eu não me engano, é algo nesse sentido, mas é Kimi o nome do modelo deles de IA, foi feito muito mais barato do que o modelo de IA do ChatGPT ou do Gemini. Então é interessante trazer um ponto que, por um custo muito menor, muito mais barato de se produzir uma IA, eles vão entregar um produto que o resultado que ele entrega é tão bom quanto, ou chega muito próximo, é parecido, mas produzindo muito mais barato. Isso é interessante para quando a gente fala de margem para o empresário. Então, se eu consigo produzir algo mais barato do que o meu concorrente e consigo vender esse algo que eu produzi pelo mesmo preço, a minha margem ela é muito maior. E sendo assim, eu consigo, talvez, se eu quiser, cobrar menos e conquistar um mercado para aqueles que estão dispostos a consumir um produto que não é tão bom quanto, mas resolve o problema que eu tenho. Então, esse é um ponto muito interessante a gente trazer, né? Para a prática do empresário, para as IAs que estão vindo. Então, essa reflexão, Nilson, essa abertura aí do contexto, eu queria ouvir tua opinião também em relação a isso. O que você acha? Cara, primeira coisa, parabéns para os chineses de novo, né? A capacidade que eles têm de fazer isso, né? E eles fazem isso, cara, em qualquer setor que você pensar, eles estão conseguindo inovar, estão copiando do jeito deles. Só que Mesmo com todas as dificuldades que eles estão tendo, né? tem, Não poder importar chip, não poder ter tecnologia para produzir produto também tão bom quanto. Só fazer esse parênteses. sim, então, isso mesmo, cara. E apesar de tudo isso, eles conseguem sempre ir bem. E se a gente for pensar na experiência do usuário, no usuário médio, tudo que eles entregam, cara, é perfeito para o usuário médio, para a massa absoluta. A gente está falando sobre IA, mas a gente pode trazer para o carro, por exemplo. Cara, quantas marcas chinesas apareceram? Falar, não é de confiança, não sei o quê. Cara, tá tudo aí rodando do mesmo jeito. Ah, não, Tá vendendo bastante, inclusive. mas aí que tá. Não é o 10. Pô, mas o que é o 10? Ah, não, o 10, por exemplo, é a segurança de um carro japonês. Beleza, o chinês é 8. Não, o 10, por exemplo, é a velocidade de um carro italiano, de um carro alemão. Beleza, mas o chinês é 8. Ah, não, é o conforto de um Volvo, é o conforto de um Bentley. Tá, beleza, o chinês é 8. Então aí você vai falar, tá, para o usuário médio,
para 99% das pessoas. Cara, é perfeito. O que eles entregam funciona por um preço muito mais baixo. A gente está falando falei de carro agora, vamos falar de celular. Não, o bom é o iPhone. A câmera do iPhone é 10. Mas o Xiaomi, a câmera é 9. Então, se for ver, cara, eles estão entrando em todos os mercados e estão tendo sucesso. O modelo operacional também tem um Android, que é o que eles trazem na reportagem também, tem um Android e tem o iOS. O iOS é muito bom, tem o Huawei, se eu não me engano, tem um outro tipo de sistema operacional, se não me engano é Android também, mas entrega. Sim. Entrega, isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o ponto. Então esse é o ponto. Quando a gente fala sobre você, a gente vai voltar a falar sobre concorrência. Tem concorrência. Cara, qual que é o problema de ter concorrência? É bom. Os outros vieram validar o mercado. Precisa. Isso aqui, as pessoas estão usando. Beleza? Tendência, tá. O valor que a pessoa está acostumada a pagar é esse. Então, pô, se eu trago a mesma solução, e eu posso cobrar menos, eu estou muito melhor. E não teve que desbravar o mercado. O mercado já foi desbravado. Então você já chega aprendendo nas costas dos outros, no sentido de aprende com o erro dos outros, já sabe o que fazer, já sabe o que melhorar. Então é algo bem interessante. E os chineses, dentro de todas as dificuldades que eles têm aí para produzir essas IAs por causa da importação do microchip, mesmo assim eles estão dando um jeito de inovar. Eles não conseguiam competir em relação à tecnologia de combustão de carro, eles foram para a bateria de carro elétrico. Eles deram um jeito de resolver o problema. Essa é uma reflexão interessante também, né? O empresário ele tem que dar um jeito de fazer as coisas. Não fica esperando o plano ideal ou aquela barreira de entrada está muito grande. Se tiver, faz outra coisa. Tenta entregar algo que os outros não estão fazendo. Dê um jeito de resolver o problema. Acho que esse é o ponto. Como empresário também, né, Nilson? A gente tem que carregar com a gente. Dê um jeito de resolver o problema. Você está batendo num teto, você está encontrando uma barreira de entrada, alguma dificuldade que você está tendo, mas mesmo assim você resolve. Esse é o dia a dia do empresário. Exatamente. E, cara, quantos desafios a gente como empresário não tem que esbarrar todo dia? A gente tem tributação mudando, normas entrando em vigor, cara, e vigilância, e bombeiro, cara, e tanta coisa que vem, que é o corriqueiro do dia do empresário, tá? E a gente tem que resolver. Não tem para quem chorar. Tem muita coisa que a gente tem para quem chorar. A gente consegue terceirizar alguma coisa, mas tem coisa que é problema nosso e a gente tem que resolver. Exatamente. E não é porque alguém já fez que você não vai fazer mais. Tá? Esse ponto eu acho que é importante a gente trazer. Tá? Pô, você tem uma baita ideia. Cara, você não botou para operar ainda, não botou ver alguém, botou a ideia à frente. O cara pegou o oceano azul. Não é por isso que você vai abandonar a ideia. E esse pode ser um paradigma muito grande quando você traz uma ideia para alguém. Isso aí já estão fazendo, isso aí alguém já fez, já estão vendendo. Ótimo! Isso aí é ótimo, né? Tem até, cara, tem um conto aí, cara, um provérbio que eu acho muito interessante, que uma fábrica de chinelo mandou para um país 2 vendedores, para ele chegar e analisar o país e ver se compensava levar a operação para lá. Levar as fábricas, levar as lojas. Aí, chegou lá, um mês estudando, quando voltaram, veio o primeiro vendedor. E falou, não, lá não funciona porque lá ninguém usa chinelo. Lá não vai dar. Melhor buscar outra coisa. Aí veio outro vendedor e falou assim, cara, lá é perfeito. Todo mundo usa chinelo. Então, ó... São 2 jeitos de reagir a um problema, né? Um vê uma oportunidade e o outro vê um obstáculo. Você vê as duas, isso é muito da mentalidade de cada um também, né? Até mesmo, cara, porque uma coisa agora que interessante a gente pensar, é muito difícil criar alguma coisa. Cara, é muito difícil. Você ter uma ideia, você fazer ela ser operacional, cara, você implantar, você criar um mercado, cara, é um desafio muito grande e geralmente você tem que ter muito orçamento para você criar um mercado para alguma coisa. Ou ter uma ideia muito disruptiva também, que não é algo tão comum, é algo meio raro, assim. Netflix, esses casos de disrupção do mercado também. iPhone.
Justamente. Então, é muito difícil você criar alguma coisa e fazer ela funcionar. Por outro lado, você copiar uma coisa que funciona e pôr o teu tempero, cara, fazer do teu jeito, é recomendado. Vou te falar que 10 a cada 10 vezes a gente vai recomendar. Cara, copia alguém fazendo. Estão fazendo? Cara, o pessoal que veio antes de você no mercado, como que eles estão fazendo? Para quem que eles estão anunciando? O que tem em comum o público deles? Não, porque eles estão anunciando só para quem mora em tal região, ou só para tal faixa etária, ou para homem, para mulher, ou para quem tem interesse em alguma coisa. Eles estão deixando de lado uma parcela do consumidor dele. Então, você pode focar nessa parcela que não está sendo atendida. Justamente, você vê o que esse povo tem em comum, e ali você fala, beleza, meu mercado também está por aqui. Aí você vai ter que validar. E claro, né, quando eu digo copiar alguma coisa, eu não digo para você copiar o pronto e deixar pronto de novo. Não. É você copiar uma ideia, é você copiar um método. Talvez não seja nem copiar, mas você vê a direção do negócio e você vai na mesma direção. O que você quer dizer, põe o teu tempero, faz do teu jeito, entrega com uma inovação diferente, com uma coisa a mais, pelo mesmo preço. Então, copia, mas não faz igual, né? Copia, mas não faz igual. Aquela regra, né? Cara, então, e é justamente isso. Cara, pô, todo mundo vende um espelho quadrado. Espelho quadrado todo mundo vende. Tá? Vou fazer um espelho quadrado vende também? Pô, posso fazer um espelho redondo? Posso fazer 3 espelhos no mesmo pegador? É isso mesmo. Eu posso fazer um maior, já que está vendendo. Pô, eu posso fazer espelho para um segmento específico. Tá? Inclusive, cara, quero deixar a chamada para a próxima live falando sobre marketing, que vai entrar muito esse assunto aqui. Na quinta-feira a gente vai falar muito sobre estratégia de marketing, sobre como que o marketing tem que ser olhado pelo empresário, aí qual que é a importância que ele tem. Falar sobre orçamento, voltar para marketing, acho que é interessante também te ver para esse ponto. Mas, cara, eu acho que realmente o que fica, cara, dessa IA que a gente pode ter é justamente o fato de você não se acovardar. Não lançar uma coisa, não deixar de lançar um produto porque alguém já está fazendo. Você fazer melhor, fazer diferente. Você começou falando daquele cara, achei muito interessante, falando que se você consegue entregar a mesma solução gastando menos, a tua margem já é maior. Pô, maravilha. Isso, cara, isso deixa você brincar com tantas coisas, tantas promoções que você pode fazer. Não é? Então, um poder muito grande de precificação, né? Isso é bem interessante. É bom para quem vende produto e sabe de margem. Esse é o plano ideal. É isso mesmo. Você conseguir entregar e você cobrar o preço do mercado com a margem melhor, com um produto mais inteligente, às vezes, cara, com uma entrega mais rápida, por que não? Você se diferencia. Talvez você nunca tenha o tanto de usuários do primeiro, mas não é impossível você estar ganhando mais que ele. Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto bem interessante. Bem interessante mesmo. Não é difícil você não ter o tanto de usuário, mas porque você otimizou essa cadeia de produção, você consegue ter uma margem muito maior. Esse é um ponto bem interessante, cara. Muito interessante mesmo. Então, são 2 pontos, né, Nilson? Você entrar no mercado que tem concorrência, esse é um ponto que a gente viu lá atrás. Conseguir produzir algo com custo menor, mas entregando algo parecido e vendendo ao mesmo preço que os outros, aí você vai ter uma margem maior. Mas encabeçando, assim, para mim tudo isso é inovação. Para mim tudo isso é inovar algo que alguém já fez antes, fazer melhor. Então esse é o ponto aqui também. Então tem como colher os frutos por ter entrado mais tarde no mercado, não ter tido todas a estrutura para entrar naquele mercado, que é o caso lá dos chineses. Não tem microchip avançado para pôr em modelo de IA, mas eles deram um jeito de fazer o negócio, que é uma reflexão que a gente trouxe aqui para o empresário, tem que resolver o problema. Mas tudo isso é inovação. Fazer diferente, fazer melhor, fazer de outro jeito. Então, isso é um ponto que tem que sempre estar na cabeça do empresário. Eu tenho que estar sempre pensando em inovação. A partir do momento que minha empresa não gira em torno de inovar, de fazer melhor, de aperfeiçoar, de encontrar novos produtos, ela
você pode pôr uma data de validade para ela, porque ela vai morrer eventualmente. Sim. Cara, e outro ponto que eu queria trazer aqui era sobre o ponto de você, provavelmente a CIA não entrega igual um Gemini. Provavelmente ela não entrega igual um GPT. Provavelmente não entrega. Não é? E eu também quero, cara, bater que não, você não tem que entregar o 10. O 10, cara, não é o fundamental. Não é uma Não faz condição diferença, obrigatória. talvez, não faz tanta diferença para alguns consumidores. Que é o que Isso, você trouxe lá no começo. isso, porque, cara, uma coisa que eu quero que você até pense. A gente nunca compra alguma coisa para usar 100%. Se você para pensar, cara, beleza, vamos falar de Netflix. A gente não usa 100%. Vamos falar de sistema de banco. Banco, a gente não usa 100% do banco. Cara, o banco oferece 2.000 coisas, a gente usa 4 coisas do banco. Cara, faz Pix, vê o saldo, paga o cartão de crédito. Cara, mas ele oferece muita coisa. Então, nenhuma ferramenta, cara, a gente usa 100%. E eu desafio alguém a me provar que usa 100% de uma ferramenta. Não usa. Não tem como. E você fala, não, mas essa IA nova, ela não vai entregar que nem o chat GPT. Cara, provavelmente não. Mas provavelmente você Ótimo. vai pagar mais barato e pro que Talvez eu você nem quiser preciso. fazer. Isso. E pro que você precisa fazer, cara, essa aí tá ótima. Exatamente. Salvo casos muito específicos, mas esses casos muito específicos já sabem como resolver. Já Exatamente. tem um agente próprio, um muito específico sabe como resolver. É outra coisa que eu quero trazer para o usuário. Isso aí, trazer para o empresário, isso aí. Você não precisa lançar um negócio que está perfeito. Não existe esse perfeito. E Se você talvez pegar, para por quem você está exemplo, vendendo, ele nem precisa comprar o perfeito também. não precisa, ele não vai usar o perfeito, ele não vai nem saber, vai ser perfeito para ele. Tá? Então você tem que. Aí a gente vai voltar no teu para quem. Então, você pega, por exemplo, essa IA nova. Cara, ela não é para um arquiteto de dados. Não. Então, mas eles fizeram para o arquiteto de dados isso aí? Pô, a gente quer pegar o arquiteto de dados? Não. Eles fizeram para massa. E tem muito profissional, muita gente que depende de IA, que vai usar. E vai ganhar dinheiro com ela. Porque ela atende. Não é? Então, Exatamente. eu queria ver o teu ponto de vista sobre essa parte da gente fazer o que o que vai funcionar, na verdade, né? Não buscar o 10, não buscar o 100% do negócio, porque muitas vezes, cara, não é, a tua solução não é o 100% que a gente quer. Eu acho que a gente está quase no final, mas eu vou abrir com a seguinte, para a gente voltar lá no contexto um pouco que estava aqui, eu queria falar antes. Ela coloca agora, contesta o que as grandes estão fazendo, tanto de investimento que eles estão fazendo nos próprios modelos de ChatGPT, Gemini, quanto eles estão investindo, quando alguém fez com muito menos. E está vendendo e vai vender algo cobrando o mesmo preço deles. Então, é algo para elas se preocuparem lá, porque colocaram muito dinheiro em cima. E eu concordo isso com o que você disse, no sentido de que não precisa entregar o 10. Porque eu concordo, estou tentando pôr em palavras como eu concordo com isso. Porque a gente está hoje com muita coisa. A gente, tentam vender para a gente que a nossa TV é LED 4K, que LED. A gente não quer, não está nem aí necessariamente se a minha TV está rodando a imagem e está entregando. Para mim, diferente qual processador que ela tem, o que ela faz, qual a especificação. Se eu tenho uma que faz mais ou menos o que eu quero, com preço muito reduzido, para mim já é o suficiente. É isso aí. Eu não preciso mais. Então, talvez o ponto ali que você trouxe é qual que é o objeto que satisfaz a dor, na essência. É esse o ponto que eu tenho. Tudo mais é barulho, que eu estou tentando enfeitar, muitas vezes, para cobrar um preço maior. Assim que eu vou Sim. cobrando um preço maior, vai se tornando mais caro, mais difícil de muita gente comprar. Mas aí que entra um novo player, que resolve aquela dor em específico, a essência dela, que é VTV, é uma imagem com pixel, e entrega para você por um preço muito reduzido, numa tela plana e tudo mais. Cara, era o que eu Pô, é isso precisava. aí. É isso aí. Afinal de contas, eu quero ver o meu filme. Eu quero ver meu filme, quero assistir meu futebol. É isso Se ela mesmo. vai por voz ou comando, cara, isso não sei se
se no final da conta vale a pena eu investir 2, 3, 5 mil reais a mais. Aí a gente começa a falar de mercado, né? O mercado de massa, ele quer ver a TV dele. Então é aí que entram esses players com 80% do produto, 70%, 60%, mas também, obviamente, com preço mais reduzido. É o custo-benefício, né? Mas eu queria trazer uma reflexão antes da gente terminar, Nilson. O carro popular, ele não existe mais hoje. O que era um carro popular? O carro popular não tinha direção hidráulica. Mas ele resolvia, me levava daqui até o Campo Comprido em 15 minutos. Era mais difícil? Era, mas assim, era 15 mil. Sim. Era 20 mil o carro, 30 mil no máximo. Então, hoje já não existe o carro popular. Não existe esse carro que daqui a pouco vai entrar um player que vai resolver esse problema básico. Sim. De me levar daqui onde eu estou até o ponto onde eu quero chegar. E se eu quiser ir até a Bahia de carro, ele me leva também. Vai apanhar um pouco mais, não vai ser tão confortável, não vou tão rápido, mas ele vai me levar também, né? Mas esse é o ponto, ele resolveu o problema específico da dor, que é me levar de um ponto A ao ponto B em 4 rodas. Não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, é apertado. Se eu bater no meio-fio, ele... Mas assim, é o pelo que você paga, para muita gente entrega. Então esse é um ponto, cara, muito específico, uma reflexão bem interessante que a gente trouxe aqui hoje. Não, legal, cara. Pô, cara, muito boa conversa, cara. Eu acho que esse assunto rende até mais, né? Porra! Mas vamos deixar o pessoal convidado aí. Amanhã, 15h45, mais uma live, Bola na Fogueira, que vou trazer algum tema aqui, uma coisa voltada bem para dificuldades do empresário, aqui para o Murilo me ajudar a resolver. E na quinta-feira, do Zero Empreendimento, a gente vai falar sobre marketing, tá? Seguir aquele assunto de marketing e vendas, que é o pulmão e as 2 pernas da empresa, não é? Exatamente. Chama desse aí, Murilo. Um abraço, cara. É isso aí, Nilson. Até amanhã, cara. A gente se fala. Um abraço. Valeu, gente. Até mais.